Nem toda fé é silenciosa. Às vezes ela grita, outras vezes ela pergunta, e em raros momentos ela ousa confrontar o próprio Deus. Essa é a história de Marta, a mulher que não teve medo de dizer a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Entre lágrimas e perguntas, entre luto e esperança, Marta nos ensinou algo que muitos ainda não entenderam. A fé verdadeira não é a que nunca duvida. É a que permanece, mesmo quando o milagre não chega no tempo esperado. Se você já orou e não recebeu resposta, se já clamou e só ouviu o silêncio, essa série é para você. Mesmo quando o milagre não chega no tempo esperado. Se você já orou e não recebeu resposta, se já clamou e só ouviu o silêncio, essa série é para você. Você está no Templo dos Salmos. Assista até o fim e descubra o que a fé de Marta pode ensinar para a sua vida hoje. Às vezes, quando pensamos nas histórias de Jesus, nomes como Pedro, João e Maria logo vêm à mente. Mas entre as estradas empoeiradas de Betânia, há um nome que quase sempre passa despercebido: Marta. Uma mulher comum, mas com uma fé marcada pela urgência e pela dor. Foi entre paredes brancas, ruas de terra batida e o cheiro do pão assando ao longe que a história dela ganhou forma. Seu irmão Lázaro estava doente, e quando o desespero chegou, Marta não hesitou. Ela sabia a quem recorrer. Senhor, aquele a quem amas está doente. Não era só um aviso, era um grito de socorro disfarçado de frase simples. Ela conhecia Jesus, sabia do que ele era capaz, e por isso enviou um mensageiro, carregando nas mãos não apenas um recado, mas toda a esperança daquela casa. O pedido foi feito, a expectativa nasceu, mas os dias se arrastaram e Jesus não veio. Cada pôr do sol trazia consigo mais medo. E quando a esperança finalmente se apagou, o inevitável aconteceu. Lázaro morreu. O luto chegou não apenas como uma perda, mas como um silêncio doloroso. Marta não questionava apenas a ausência do irmão, mas a do próprio Jesus. Como confiar em alguém que não apareceu quando você mais precisava? Ainda assim, ela permaneceu. Não fugiu da dor. A casa se encheu de lamentos e os vizinhos tentavam consolar, mas nada curava aquele vazio. Até que alguém avisou: Jesus está chegando. Diante dessa notícia, Marta não hesitou. Enquanto Maria ficou em casa, Marta levantou-se, atravessou a vila e foi ao encontro de Jesus. E quando o viu, não segurou a dor. Disse com o coração rasgado: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não era apenas uma frase de dor, era fé misturada com frustração. Era coragem. Marta ousou dizer o que muitos engolem. Ela questionou Jesus, mas não o rejeitou. Não virou as costas, não se escondeu. Mesmo com o coração em pedaços, ela foi ao encontro dele, de pé, na estrada empoeirada de Betânia, levando consigo toda a dor e toda a fé que ainda restava. Ali, entre o pó do caminho e as lágrimas nos olhos, estava prestes a acontecer uma das conversas mais profundas de toda a Bíblia. Não foi um sermão, não foi um milagre imediato. Foi um encontro entre a dor humana e a compaixão divina. E Marta teve coragem de estar ali, inteira, quebrada, mas crente de que Jesus ainda era a resposta. Marta não gritou, não acusou, apenas disse a verdade. E nessa verdade havia fé. Ela ainda acreditava que Jesus podia fazer algo. Mesmo assim, ela não entendia. Por que ele não veio antes? Por que permitiu aquilo? Jesus, com compaixão nos olhos, não a repreendeu, não a calou. Em vez disso, falou com calma: Teu irmão ressuscitará. Ela respondeu com o que sabia: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Era a resposta esperada, teológica, correta. Mas Jesus queria levá-la além do entendimento religioso. Ele queria que ela visse algo no presente, não apenas no futuro distante. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
Aquela frase não era apenas consolo, era uma revelação. Jesus estava dizendo que a vida eterna não era só um evento futuro, era uma pessoa, era Ele. E ali, diante da dor e do corpo já sepultado de Lázaro, Marta ouviu algo que desafiava a lógica e os limites da fé. Mas ela não duvidou. Mesmo sem ver o milagre, mesmo com os olhos cheios de lágrimas, respondeu: Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Essa foi a maior declaração de fé feita por alguém antes da cruz. Marta acreditava, mas o irmão ainda estava no túmulo. Às vezes, crer não muda imediatamente o cenário, mas muda o coração de quem crê. Jesus caminhou com ela até a casa de luto. Lá, todos choravam. Maria, ao ver o mestre, também se lançou em lágrimas. Jesus chorou com elas. Ele não ignorou a dor. Sentiu-a. A fé de Marta não foi recompensada com um sim imediato. Ela não recebeu o que queria no tempo que queria. Mas mesmo assim, permaneceu. E isso é um dos maiores milagres, quando alguém segue crendo mesmo sem entender os caminhos de Deus. Jesus foi até o túmulo. 4 dias haviam passado. A morte já estava consolidada. O cheiro, o silêncio, o peso do luto, tudo dizia que era tarde demais. Mas Jesus pediu que tirassem a pedra. Marta, com cuidado, alertou: Senhor, já cheira mal. Mesmo crendo, ela ainda era humana. A fé dela era real, mas não perfeita. E tudo bem. Jesus não exigia uma fé sem falhas, mas uma fé sincera. E ali, diante da morte, do impossível, Jesus deu uma ordem, não para os homens, mas para a própria morte. Lázaro, vem para fora! A voz de Jesus atravessou o tempo, o espaço e a sepultura. E Lázaro, envolto em faixas, saiu do túmulo. Aquele momento foi o ápice do milagre, mas também a confirmação de que a fé de Marta não foi em vão. O impossível aconteceu. Mas mais do que isso, Marta aprendeu que Deus não é ausente, mesmo quando parece atrasado. Ela viu com os próprios olhos que Jesus é maior que a morte, que sua presença não é apenas consoladora, mas transformadora. A fé que ousou perguntar agora podia também testemunhar. Marta não era apenas uma serva preocupada com tarefas domésticas. Era uma mulher que ensinou ao mundo que fé também é ter coragem de perguntar, que questionar Deus não é sinal de rebeldia, mas de intimidade, que a honestidade diante do Senhor pode abrir caminhos para revelações mais profundas. Marta nos mostrou que é possível se decepcionar com os planos de Deus e ainda assim permanecer aos pés dele. Ela não fugiu. Ela não escondeu o coração. E essa entrega autêntica é uma das maiores expressões de fé que as Escrituras registram. A história de Marta não é só sobre um milagre de ressurreição. É sobre o tipo de fé que sobrevive à ausência de respostas. É sobre dizer, eu creio, mesmo quando tudo ao redor parece perdido. É sobre ir ao encontro de Jesus, mesmo quando o coração está partido. E se você já viveu um momento em que orou e o céu parecia em silêncio, então você entende Marta. Ela nos ensinou que o milagre, às vezes, não é a cura imediata, mas a certeza de que Deus continua conosco no vale. E que mesmo sem entender tudo, podemos dizer, eu também continuo crendo. Marta nos mostrou que fé de verdade não é sobre ter todas as respostas, não é sobre ver o milagre acontecer na hora, nem entender os caminhos de Deus. Fé de verdade é escolher continuar, mesmo quando o silêncio de Deus parece ensurdecedor, mesmo quando o coração sangra, mas os pés ainda caminham em direção a Ele. Ela nos ensinou que é possível chorar e crer ao mesmo tempo, questionar e ainda permanecer, ser forte, mesmo estando em pedaços por dentro. Se essa história falou com você, escreva "Eu continuo crendo" nos comentários e compartilhe com alguém que também precisa aprender que a fé não morre na dor, ela nasce nela. Vamos mergulhar ainda mais fundo nessa jornada de fé.
Porque no templo dos Salmos, cada história não é apenas sobre o passado. É sobre você, sobre mim, sobre todos nós que ainda escolhemos crer, mesmo com o coração em silêncio. Cada capítulo revela não só o que Deus fez, mas o que Ele ainda pode fazer em você. Te espero no próximo vídeo. Que sua fé continue viva, mesmo quando tudo parece parado. Mas o que Ele ainda pode fazer em você. Te espero no próximo vídeo. Que sua fé continue viva, mesmo quando tudo parece parado.